Oi pessoal, bem-vindos. Falando um pouquinho mais sobre Gênesis, hoje nós estamos com o capítulo 2, cujo título é Deus. É nesse capítulo que Allan Kardec fala sobre a existência de Deus, a natureza divina, também sobre a providência. Deus existe e ponto. Allan Kardec traz a visão espírita, faz as explicações adequadas ao tema. No segundo item, ele fala sobre os atributos da divindade, e é no terceiro item que ele vai falar sobre a providência ou a solicitude de Deus. Falando sobre a presença de Deus em toda parte, sobre a essência divina, e também trazendo para a gente, pela explicação do espírito Quinemot, de 1867, que Deus é um ser infinito, que sua essência está ligada aos seus atributos. Pois bem, especialmente no item 20, Allan Kardec então fala sobre a providência. Ali, além de definir a providência, ele também explica qual é o objetivo que ele tem quando ele trata desse tema. Na verdade, pretende Allan Kardec combater a afirmação de que Deus, sendo grande, poderoso, superior a tudo, não se preocupa ou interfere nas menores coisas, como por exemplo os atos e os pensamentos de cada indivíduo. É interesse de Allan Kardec combater isto. A essência do tema ali, do assunto tratado, é dizer que ao contrário disso tudo, Deus sim se preocupa com as pequenas, com as menores coisas. A base do pensamento de Allan Kardec neste capítulo é que, primeiro, no momento atual, ele está falando do nosso grau de evolução, nós somos incapazes de compreender que Deus é infinito. Ele explica, ele diz assim: aquele ser que é restrito e limitado, é o nosso caso, usa a si mesmo como modelo, isto é, ele só compreende o que é restrito e limitado. E é por isso que nós usamos nós mesmos como o modelo. Nós pensamos em Deus como um ser humano, com as características humanas, com a forma humana. Isso é a forma tradicional de ver Deus no nosso pensamento. Depois ele também, partindo de uma comparação, e é ele, Allan Kardec, que vai dizer: trata-se de uma comparação imperfeita. A ideia é aproximada. Nós estamos num período em que nós somos restritos e limitados, nós não estamos evoluídos e, portanto, não compreendemos e nem podemos entender um Deus infinito. Então ele vai trazer uma comparação, uma ideia, para que a gente, projetando a imagem dessa ideia, possa ter uma compreensão melhor. Qual que é o objetivo de Allan Kardec com isso? Ele retira os seres limitados e restritos daquela bolha de compreender coisas restritas e limitadas, usando a si mesmo como régua, para que a gente saia dessa bolha. Então a gente não vai usar uma comparação onde Deus é um ser com forma humana. Então é aí que Allan Kardec apresenta a ideia da essência da divindade. Ele vai supor, fazer uma suposição, de que a essência da divindade é como um fluido sutil, dotado de inteligência, faculdades perceptivas e sensitivas, que age com discernimento, com vontade, com liberdade, entendendo e sentindo, porque essa essência, que é representada pela suposição de Allan Kardec num fluido sutil, penetra em tudo. Não há obstáculo algum na criação para a penetração desse fluido sutil. A essência da divindade penetra em tudo. E é aí que Allan Kardec apresenta a sua conclusão no pensamento do ensino dos espíritos. Ele vai apresentar, entre outros, Quinemot, em 1867, que vai falar sobre esse atributo divino, Deus um ser infinito. Quanto à adulteração, quando você faz a comparação da obra A Gênese original, nós usamos
essa edição da FEAL para comparação, e as demais, você vai ver ali, constatar, além de exclusões e acréscimos, períodos inteiros de frases foram deslocados de um item para outro item. Qual que é o motivo disso? Estamos pensando aqui que tem a ver com aquela advertência que Allan Kardec tinha recebido. Certa oportunidade, Allan Kardec foi advertido pelos espíritos que o espiritismo sofreria um grande ataque. De tantos que o espiritismo iria sofrer, não seria fora do espiritismo, mas dentro do espiritismo. Ou seja, espíritos encarnados e desencarnados se colocam na condição de obstáculos, tentando impedir a regeneração, eles iriam atuar de dentro para fora do espiritismo, como se fosse um cavalo de Troia. E ali iriam atuar para promover ideias que contrariariam a essência doutrinária do espiritismo, inserindo outras questões. O que o espiritismo contribui para a humanidade? Essa pergunta foi feita por Allan Kardec. Isso está lá na questão 627 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta assim: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Os Espíritos respondem: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e com os lugares. Faz hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos, compreensível. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro, sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. E como seria possível impedir que esse conhecimento fosse disseminado? Que ele não fosse entregue de forma clara, inequívoca, que não houvesse parábolas, que não houvesse nenhum tipo de informação que levasse ao ser ficar mantido na ignorância. E por isso pretextar, a pretexto de não cumprir uma lei divina, de dizer que desconhece. Ninguém me apresentou, não sei. Então os espíritos, encarnados e desencarnados, reuniram-se num grupo, adentraram ao espiritismo e tiveram acesso à codificação e a partir dali fizeram as adulterações para manter as pessoas na ignorância. Eu lembro a você que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz um item onde ele trata da aliança da ciência com a religião. E nessa obra, a Gênese, Allan Kardec ele explica cientificamente os milagres e as predições contidas nos 4 evangelhos. Manter as pessoas na ignorância é suprimir a aliança da ciência com a religião. Além disso, suprindo a lógica, a razão, o bom senso, tudo que foi apresentado por Allan Kardec e buscando diminuir o espiritismo apenas e tão somente para aquele aspecto religioso, da religião tradicional, e fazendo uma aliança da ideia espírita com aquela tradicional católica expressadas por João Batista Rusteng. Então, quais foram os itens deste capítulo 2 que foram adulterados? São os itens 22 a 27. Ali no item 22, é interessante, você vai observar que Allan Kardec faz uma referência à química. A química, para embasar uma de suas explicações. Então, vá lá e faça uma leitura na obra A Gênese, que não tem adulteração, que é essa aqui, da FEAL,
e você verá, em comparação com as outras edições, que ali o item teve a supressão da explicação. A nosso ver, para afastar a aliança da ciência com a religião, proposta por Kardec como a chave para se conhecer e compreender as leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico, as quais, imutáveis, regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Então você encontra isso na aliança da ciência com a religião, que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai encontrar nesse capítulo 2, lendo os 3 itens importantes e detectando essas adulterações que ocorreram dos itens 22 a 27. Aqui nós não vamos tratar especificamente porque é necessário que você cumpra o que está escrito aqui na questão que nós lemos para você, que é a 627 de O Livro dos Espíritos. É necessário que cada um aproprie-se do ensinamento para ter uma ideia clara e precisa. Portanto, é você aí que tem que fazer um trabalho, um esforço para verificar os itens 22 a 27 e tirar as suas próprias conclusões. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a você. A gente se encontra em um próximo vídeo.